Crescente Fértil, Nordeste da África, Rio Tigres e Eufrates, Sumérios, Amoritas, Acadianos, Assírios e Caldeus. Eu sou o professor Renato Paiva e nós estamos em mais um FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão. O tema de hoje vai ser a pedido da galerinha do primeiro ano do ensino médio sobre Mesopotâmia, a terra do Entre Rios. Podcast do Colégio Luciano Feijão. Dicas, atualidades, fatos históricos, curiosidades, entretenimento e muito mais. As civilizações da Mesopotâmia constituem, juntamente com o Egito, os hebreus, os fenícios e os persas, a Antiguidade Oriental. A Mesopotâmia, terra entre os rios Tigres e Eufrates, que hoje corresponde ao Iraque, foi constituída por 5 sociedades. Cada uma dessas sociedades teve sua organização política, sua base econômica e seu desenvolvimento cultural. Vamos começar a falar sobre cada um desses povos. Os primeiros povos da Mesopotâmia são os sumérios. Os sumérios se destacaram em ser os primeiros povos a chegarem no Vale do Crescente Fértil, nordeste da África, e constituírem as cidades-estados. Essas cidades-estados foram constituídas dentro da simples questão de os sumérios desejarem ter predominância sobre o território e também de desenvolverem uma base econômica, em que essa base econômica estava sustentada em alguns fatores geográficos, como, por exemplo, as águas do Tigre e Eufrates, que nos momentos de cheias traziam detritos de animais e vegetais no solo, que davam origem ao humus, que seria uma substância fertilizante, em que tudo que fosse cultivado nessa região era muito, mas muito bem colhido mesmo. Lá se plantava a tâmara, se plantava o trigo, a cevada, o centeio, o papiro e o milho. Além de se destacar no desenvolvimento da agricultura e também na criação das cidades-estados, os sumérios foram os primeiros povos que desenvolveram um cargo governamental. Para administrar cidades como Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, Abad, Zablan e Shuruppak, foi criado um cargo denominado de patese. A função do patese seria conduzir militarmente e politicamente as cidades-estados. Depois da formação do cargo do patese, os sumérios se destacaram no desenvolvimento da escrita cuneiforme. Escrita esta que significava em forma de cunha, que foi desenvolvida pelos sumérios, mas que serviu também como elemento cultural para todos os outros povos da Mesopotâmia, para os amoritas, para os acadianos, para os assírios e para os caldeus. Se notabilizaram também os sumérios através da criação dos zigurates. E o que seriam os zigurates? Os zigurates eram obras arquitetônicas que serviam como templos religiosos, em que cada um dos povos da Mesopotâmia utilizou os zigurates de uma maneira bem diferente. Alguns utilizaram os zigurates como bibliotecas, caso dos assírios, como observatórios, caso dos caldeus. E os sumérios desenvolveram os zigurates como salas cirúrgicas, observatórios e também celeiros, onde eles guardavam parte da produção que eles cultivavam durante todo o ano. Depois desses grandes desdobramentos, os sumérios se caracterizaram por um avanço gigantesco e impressionante dentro da ciência. No legado científico, os sumérios desenvolveram um ângulo de 360 graus. Depois do ângulo de 360 graus, contribuíram também na literatura, escrevendo uma obra chamada Epopeia de Gilgamesh, ou de Gilgamesh, em que retratava a necessidade de um herói em conhecer a imortalidade. Também se destacaram na criação de 2 códigos morais, que seria o Código de Bibilama e o Código de Liptstadt. Posterior aos sumérios, nós tivemos o Império Acadiano, os acádios. Os acadianos foram os primeiros povos a desenvolverem um sistema monárquico,
criaram uma monarquia, e a primeira figura do rei passou a ser Sargão I, homem que se destacou com o seu expansionismo territorial, que no caso seria uma conquista intensa de territórios, com uma forte política tributária. Também se destacaram no desenvolvimento daquilo que nós chamamos de banditismo social. Foram os primeiros povos da história que, por uma necessidade, saqueavam, pilhavam e até mesmo sequestravam. Para o quê? Para obter recursos para se manter. Os amoritas, que já se destacaram dentro de um legado jurídico, foram os primeiros povos que na Babilônia criaram o primeiro código ético, que seria o Código de Hammurabi. Código este baseado em uma lei denominada de Lei Talião, olho por olho e dente por dente. Nesse código se dizia o seguinte, que o criminoso, acusado por duas testemunhas e julgado pelo rei Hammurabi, teria uma pena semelhante ou até mesmo pior do que o delito cometido. Podemos dar como exemplos, citar como exemplos aqui algumas penas, como furto. Aquele que fosse acusado por furto teria como pena uma de suas mãos cortadas. O adultério para mulheres, era crime na Babilônia, terra dos amoritas, pois aquelas mulheres que fossem acusadas por crime de adultério, julgadas pelo rei Hammurabi, tinham como pena de 50 a 80 chibatadas em praça pública. Profanar deuses, como Deus Marduk, que era o principal deus da Babilônia, seria pena de morte. Salientando que o Código de Hammurabi, ele deixou princípios na contemporaneidade. Hoje os países de cultura islâmica, como Marrocos, o Iêmen, adotam princípios dentro da Sharia, que no caso seria a lei islâmica, em que alguns delitos cometidos, as penas são rigorosas e semelhantes às penas que foram estabelecidas no Código de Hammurabi, como por exemplo, furto, a mesma pena, tem suas mãos cortadas, e o adultério nesses países também é crime voltado para as mulheres. As mulheres atualmente pegam de 50 a 80 chibatadas e são arrastadas em praça pública. Já os assírios se destacaram pela sua crueldade guerreira. Okay? O desejo, na verdade, do Império Assírio não era apenas a conquista de territórios. O desejo do Império Assírio era fortalecer bases por toda a antiguidade oriental. A crueldade guerreira foi uma prática desses povos, pois para eles o desejo não era apenas matar o inimigo, era mutilar o inimigo, era maltratar o inimigo. Os assírios foram os primeiros povos a organizar, a criar exércitos permanentes. Foram os povos que desenvolveram, através das técnicas de fundições, as armaduras, que não seriam as armaduras semelhantes às armaduras medievais, as indumentárias, né? Mas eram armaduras em que eles produziam um capacete, os protetores de punho, tá ok? De tórax, escudos e armas, como espadas, lanças e adagas. Um dos fatores de desdobramento nos assírios ocorre no governo de Assurbanipal, que seria o desenvolvimento de um dos maiores centros de irradiação cultural de toda a humanidade, que no caso seria a Biblioteca de Nínive, em que nessa biblioteca existiam muitos vestígios dos povos conquistados. E o fundamento era que os assírios passassem a ter percepção de uma nova cultura. Os caldeus, ou neobabilônios, foram os povos que se destacaram no desenvolvimento do zodíaco, né? Dando bases para a criação, para a formação do horóscopo. Se notabilizaram através do governo de Nabucodonosor, através da criação de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que no caso seria os jardins suspensos da Babilônia. E politicamente se destacaram no cativeiro da Babilônia. O que foi esse cativeiro da Babilônia? Foi o episódio em que Nabucodonosor invade Jerusalém, saqueia o templo do rei Salomão, pilha o templo,
e, de quebra, ainda domina alguns hebreus, transformando eles em escravos no seu império, que no caso seria a Babilônia. E esse foi mais um FeraCast, o podcast do Colégio Luciano Feijão sobre a Mesopotâmia, a terra do Entre Rios, atualmente o Iraque.